Nós vamos falar sobre as mudanças. Será que seu filho já está crescendo, já é um pré-adolescente, às vezes se comporta como um adolescente? Você já percebeu seu filho virando os olhos, dando de ombros, fazendo cara de tédio, fazendo alguns gestos assim, soltando? Talvez sim. São indicações, essa grande mudança de humor, sabe? Esse tédio mesmo que acompanha essa fase de achar uma chatice, tudo é chato, uma falta de paciência, principalmente quando estão em família, quando estão sem amigos por perto. Pois é uma fase natural, já é o começo da adolescência, sendo que na adolescência eles sentirão aquele desejo de estar com os pares, com os amigos, né, de conviver e de ter também uma certa privacidade. Será que seu filho já começou a querer se trancar no quarto, a ficar sozinho lá e não ficar mais brincando com os irmãos ou com os pais vendo TV na sala? Essa privacidade, essa alteração no humor e tantas outras características são típicas desse processo que a gente chama de individuação. São quando eles se tornam, eles querem se tornar indivíduos, eles não querem mais ser o irmão desse, o filho daquele. E aí os seus filhos vão passar mesmo por mudanças hormonais. É a puberdade, esses hormônios, a mudança no corpo, na voz, no desejo, o interesse, começa a existir um interesse que até então, meninos, meninas não, né? O clube da Luluzinha e do Bolinha, tal, para de ter isso. Eles começam a se interessar mais mesmo, a querer conviver, a ter vergonha dos pais. Olha só, a gente acha que isso nunca vai acontecer, mas pode ser que ele já esteja pedindo para você levar na casa de algum amigo e deixar na esquina, não pegar na frente, não ir na escola. Olha, não precisa ir nessa festa, não precisa ir nessa reunião. Eles já querem demonstrar que eles não dependem tanto de você. E é verdade. Então, ao invés de criar muros com seus filhos, construa pontes. E essas pontes que no começo são muito estreitas, para que eles possam, né, se apoiar ali, não sair do caminho, e você está ali na ponte ainda, aos pouquinhos elas vão se alargando e eles vão percebendo que eles podem correr livres por essa ponte e que você vai estar por ali também, se eles precisarem. Como então estabelecer conexão com seu filho nessa fase tão difícil, tão arredia, tão diferente do que estava vivendo há pouco tempo? Antes, até outro dia, você era a pessoa mais importante, uma das mais importantes na vida dele. Tudo ele queria a sua presença, até ficava triste quando você ainda não tinha chegado em casa do trabalho. E agora já nem está ligando mais. Vocês sabem que isso pode ser também só uma aparência, viu? Porque no fundo todos querem continuar se sentindo importantes e pertencentes. Então veja só, limites ainda são importantes. Aquela habilidade de ser gentil e firme ao mesmo tempo é o grande segredo. Vir com sermões, com broncas, com gritos, só vai te distanciar. Abra espaço, faça perguntas, ouça o que eles têm a dizer, faça as reuniões de família, foque no positivo. Olha só, se seu filho está começando a responder para você, que maravilha! Está desenvolvendo a criatividade, a argumentação. Se ele está colocando um ponto de vista diferente do seu, puxa, observe, reflita, será que ele não tem alguma razão nesse ponto de vista? Eles estão começando a ficar mais críticos e isso é muito bom. Você não quer pessoas autônomas ou você quer pessoas que vão dizer sim para tudo e para todos? Isso é um perigo, pode ser até perigoso para o futuro deles. Eles ainda precisam de limite. Você ainda é um líder em casa. Então você pode começar sendo gentil, validando o sentimento, mostrando compreensão, entendendo que dá preguiça, que dá vontade de procrastinar, que é típico dessa fase, que dá vontade de responder, de não fazer, de não colaborar e que isso precisa ser feito, que esse foi um acordo, que existe uma consequência para os acordos que não são cumpridos, que você está ali
apostos, né, disposto a ser um exemplo, abrir um espaço para diálogo, para renegociação. Cuidado para não ceder demais, porque eles vão testar. É bem típico dessa idade testar os limites. E é quando eles começam também a mentir por causa daquela privacidade. Então, se você pegar uma mentira do seu filho, outra vez, não surte, né? Ao invés de surtar, que você descobriu, ótimo, você pode, conversando com o seu filho, explorar o porquê aquilo, quais as consequências daquilo, para que ele aprenda a assumir os erros e a aprender as consequências dos seus erros. É importante que seu filho saiba que você não desistiu dele, que você está ali, né? E que eles não valem só pelas notas e pelas atitudes deles. É lógico que o nosso olho naturalmente brilha menos quando eles têm essa atitude mais agressiva, respondona, crítica. Eles sabem exatamente como nos, né? A gente fala uma expressão que é empurrar nossos botões, nos provocar. Procure olhar para o positivo. Olha que oportunidade que eu tenho de demonstrar autocontrole, calma, paciência e uma certa curiosidade. Procure observar e lembrar de como era a sua adolescência, o que será que está por trás da cabeça do seu filho, o que será que ele está passando, como que está sendo as relações familiares. Então, boas perguntas e escute, peça a opinião do seu filho. Comece, lembra da reunião de família? Depois das rodadas de reconhecimento, que você já está focando no positivo, peça para ele dar as primeiras sugestões. Valorize os itens que ele colocar na pauta. Valorize a presença do seu filho em casa. De verdade, a tendência é que isso diminua e que a cada dia ele tenha menos vontade de estar em casa e mais vontade de estar fora. Vocês sabem com quem? Com os amigos. Então aproveite essa oportunidade que seu filho está em casa, mesmo que com essa postura desafiadora e conexão. Muitos pais falam que os filhos não são gratos, que eles são uns ingratos, que reclamam de tudo, reclamam demais. Por que não, então, trazer uma tarefa muito legal para sua casa, como hábito de, por exemplo, na hora das refeições, fazer, né, um agradecimento do que foi legal no seu dia, qual foi o ponto forte do seu dia, o que aconteceu de bom, e contar também o que aconteceu de ruim. De repente, até escrever mesmo, juntos, em família, uma lista da gratidão numa reunião de família. Nós somos gratos pelo quê? Isso pode ajudar. Existem famílias que fazem o pote da gratidão. Você tem um pote, tem um papelzinho, você deixa ali lápis ou caneta e quem quiser vai lá e escreve alguma coisa. E aí você dá essa oportunidade para que todos contribuam, os papeizinhos ficam lá fechados e um dia, uma reunião de família, por exemplo, esses papeizinhos podem ser abertos. E aí outras pessoas que concordarem podem comentar, pois eu também sou grato por isso é muito legal mesmo, esquecemos de falar de tal coisa. Coisas que nós todos somos gratos. Nós adultos sabemos a importância disso, mas os filhos não. Eles muitas vezes acham que esses privilégios são direitos adquiridos e por isso que não são gratos. Então cabe a nós também valorizar. Sabe uma coisa importante que vai fazê-los valorizar cada momento com vocês? Aquele tal de tempo especial. Planejar um tempo especial com cada filho. Uma coisa que eles gostem de fazer, não que você goste só. É importante que você goste também, ou que você tope fazer também. Mas vai ser um convite irrecusável se você escolher alguma coisa que eles queiram. Um esporte, um show, uma música. Procure um elemento que convide o seu filho a querer estabelecer essa conexão com você. Em todas as idades, seus filhos podem ter um rompante, um ataque de raiva, um grito, um jogar coisas. São bem pequenos, a gente já falou sobre isso, é típico da idade. À medida que eles vão crescendo, a gente começa a levar para o pessoal e achar que precisa entrar numa luta de poder com os nossos filhos. Vamos lembrar que eles só vão ter o controle das emoções quando o córtex pré-frontal estiver desenvolvido. E isso, gente, é a partir dos 25 anos. Então não espere que o seu filho, criança ou pré-adolescente, tenha esse controle das emoções.
É você que vai dar o exemplo, é você que com seus neurônios de espelho vai demonstrar pausa positiva, que é aquele momento em que você paralisa, você congela, você se dá um tempo, você se distancia da cena. Sabe como se dar um tempo nos jogos? É a mesma coisa, é um tempo para você se acalmar. O que você tem feito para se acalmar? O que você tem feito para cuidar de si?